onde investir para receber um salário de 10 mil reais por mês de renda passiva, sem você precisar colocar sua energia, seu tempo ali para ganhar aquele dinheiro? Foi essa a pergunta que eu recebi de um amigo meu. Eu vou te contar esse caso aqui hoje e vou te mostrar na prática as várias opções que você tem para receber 10 mil reais no mercado financeiro. Principalmente porque eu sei que muita gente pensa que esse caminho é muito longo, é muito distante da sua realidade, como é o caso do Maurício aqui. Viver de renda parece uma miragem no deserto. Por isso eu trouxe casos práticos para te mostrar aqui hoje. E aí, antes da gente começar o vídeo, eu já te pergunto, se você parasse hoje de trabalhar, fosse viver só dos seus investimentos, o que é que dava para pagar hoje com os seus dividendos? Dava para pagar todas as suas contas? Talvez a luz da tua casa? Talvez teu aluguel? Me conta aqui embaixo que eu quero conhecer o caso de vocês. Olha só essa história aqui, ó. Semana passada, um amigo meu me mandou uma mensagem lá no Instagram comentando do rendimento que ele estava recebendo ali no Nubank, que era de cerca de 1% ao mês. Me mandou ali, ó, bom dia, máquina. Um print ali de uma carteira que ele tinha no Nubank. Só eu que tenho um rendimento assim no Nubank, porque todo mês bate 1% ou um pouco mais. E aí, para contexto disso tudo, ele tem um plano de viver de renda passiva com 10 mil reais por mês. E aí olhou para aquele rendimento ali do Nubank e começou a fazer aquela conta mental, né? Putz, se tá me rendendo aqui 1% ao mês, então é só eu bater meu 1 milhão de reais investido aqui, continuar investindo no Nubank, com 1 milhão de reais investido, eu gero 10 mil reais por mês de renda passiva. E foi essa dúvida que ele veio tirar comigo. Só que, infelizmente, eu precisei mostrar a realidade para ele. E o que está acontecendo nesse caso? Esse é um investidor que está tentando tirar a sua renda passiva todo de um ativo de renda fixa, que é a conta remunerada lá no Nubank, que rende 100% do CDI. Ou seja, o rendimento do Nubank é igual ao do Tesouro Selic, com liquidez diária, com 100% CDI. Isso quer dizer também que quando a Selic está mais alta, o rendimento vai ser mais alto. Quando a Selic está mais baixa, o rendimento vai ser mais baixo. Basta lembrar lá de 2020, meados de 2020, quando a Selic estava em 2% ao ano. Esse rendimento que hoje é de 1% e pouco, estava na época ali em torno de 0,3% ao mês. Então essa é a primeira informação, a Selic vai para cima e vai para baixo. E a segunda informação importante que eu precisei mostrar para ele é que a Selic varia de acordo com a inflação. Basta a gente olhar para esse gráfico aqui, onde a linha laranja mostra as variações da Selic desde 2003 até aqui, e a linha cinza mostra a variação do IPCA, da inflação. E o que a gente vê é que quando a inflação sobe, normalmente a Selic sobe. Quando a inflação cai, normalmente a Selic cai. Ou seja, ele até ganha aquele dinheiro ali de 1% ao mês, bruto, é o que ele vê cair na conta dele. Agora, primeira coisa que a gente precisa fazer é descontar desse dinheiro a inflação. E quando a gente faz isso, sabendo que a Selic só tá alta quando a inflação tá alta, você fica com um resultado líquido muito baixo. E por mais que a diferença entre Selic e inflação nesse momento seja alta, quando a gente vai fazer uma média da diferença da Selic e da inflação aqui, ó, que é o resultado real do investidor, esse resultado, na verdade, ele é bem mais baixo, e é o que vai acontecer no futuro. Além disso, quando a gente fala de ativo de renda fixa, a gente precisa lembrar que o lucro de um ativo de renda fixa precisa pagar imposto de renda para o governo. De acordo com essa tabela que está aqui na tela para vocês. Quando você fica com um ativo por mais de 2 anos na renda fixa, você paga 15% sobre o lucro, tudo em imposto. Agora, se for menos de 2 anos, você paga um pouco mais, como a tabela mostra. E aí, quando você coloca inflação e imposto de renda na conta, a rentabilidade líquida para o investidor lá do Tesouro Selic ou da conta do Nubank fica em torno de 0,3% ao mês. E aí volta para a conta do meu amigo investidor. Se ele chega nos primeiros 1 milhão de reais e continua investindo no Selic, então ele recebe um dinheiro que ele pode de verdade gastar como renda passiva de 3 mil reais por mês, mais ou menos. Bem distante daqueles 10 mil que ele queria. E aqui vale abrir um parêntese muito grande. Com isso tudo, eu não tô dizendo que investir no Tesouro Selic não faz sentido, que é ruim, que isso, que aquilo. O que eu tô dizendo é que para objetivos de longuíssimo prazo, para viver de renda, o Tesouro Selic não é a melhor aplicação. Ele serve e muito, muito bem para quem tem planos de curto prazo, de até 1 ano, de até 2, 3 anos. Você deixa tudo lá porque tem um baixíssimo risco e ele te protege da inflação. Tá, disse tudo isso e aí muita gente pode pensar, tá, Felipe, e agora? Eu invisto aonde então para ter a renda passiva ali de 10 mil por mês? Vamos olhar ali para os casos dos fundos imobiliários, que são conhecidos por pagar aquele dividendo mensal. E aí vamos para a prática aqui. Imagina que você vai olhar para um dos fundos imobiliários mais famosos do mercado, o MXRF11 ali. Você vai ver que ele vem pagando um dividendo de 11 centavos por cota, pelo menos ali no último mês de 2023, como esse print mostra. E ele está custando seus R$10,54 no momento que eu gravo esse vídeo. E aí, se o investidor for fazer uma conta de padeiro, esses 11 centavos distribuídos nos últimos meses, dividido por R$10,54, que é o preço de uma cota do MXRF, tá pagando exatamente 1% ao mês ali de dividendos. Ora, aí você volta aqui de novo. 1 milhão de reais investidos vai me gerar uma renda passiva ali de 10 mil reais por mês. E Felipe, nem me vem com essa história de imposto de renda, porque o dividendo do fundo imobiliário não tem imposto de renda. E isso é verdade. Você também vai ver o dividendo do MXRF cair de mais ou menos 1% ao mês ali na sua conta. Só que você também não pode gastar tudo. E aí basta a gente
gente ir para dentro do relatório do fundo para entender isso ainda melhor. Em uma das seções lá do relatório do MXRF, ele mostra essa imagem aqui, ó, que é a taxa média de retorno por indexador. Ou seja, ele mostra quanto acima do CDI e acima da inflação o fundo paga. Ele diz aqui que são CDI mais 2,6% ao ano e IPCA mais 8% ao ano. Isso quer dizer que aquele 1% que o investidor vê na conta dele todos os meses tem uma parcela de CDI, tem uma parcela de inflação e tem uma parcela dessa taxa pré-fixada aqui. Resumo da ópera, o dividendo que o investidor recebe tem inflação e tem a taxa que ele realmente pode gastar. A inflação, ela precisa ser reinvestida na tua carteira de investimentos para você não perder poder de compra com o tempo. Porque não adianta nada você receber 10 mil reais agora e receber os mesmos 10 mil reais daqui a 10 anos. Ele não vai comprar a mesma coisa. Dito isso, a melhor prática que o investidor pode fazer é checar quanto foi o índice de inflação naquele período, pegar esse dinheiro da inflação, descontar do dividendo que ele está recebendo para reinvestir na própria carteira. Tá, beleza. A gente tá olhando só para o dividend yield do MXRF. Vamos olhar para o dividend yield dos fundos imobiliários como um todo. E o que a gente vai ver aqui, segundo o estudo da Economática, é que esse dividendo do IFIX aqui na linha vermelha, ele tem a média dele mostrada nessa linha vermelha tracejada aqui, ó, que tá muito próximo a 8% ao ano nos últimos 10 anos. Felipe, então eu posso pegar esses 8% ao ano e gastar como dividendo de renda passiva? Na verdade, não. Dentro do IFIX tem fundo de papel, tem fundo de tijolo. E dentro dos fundos de papel, principalmente, acontece a mesma coisa que aconteceu ali com o MXRF, que a gente mostrou o caso agora. Você recebe a inflação mais uma taxa pré-fixada. Na prática mesmo, quando você tem uma boa carteira de fundos imobiliários, o que dá para considerar de retirada mensal possível é algo em torno a 0,5% ao mês. Ou seja, se você quer receber 10 mil reais dividido por essa taxa de 0,005% ao mês, que é a forma aritmética dessa porcentagem, você precisaria de um capital investido de 2 milhões de reais. Ou seja, aquele 1 milhão que meu amigo precisa, em fundos imobiliários seria 2. Só que ainda tem um problema no meio disso tudo. Os dividendos dos fundos imobiliários, eles tendem a ser altos no momento em que você investe, só que eles tendem a crescer muito pouco com o tempo. Isso acontece muito por causa da dinâmica da legislação por trás dos fundos imobiliários. Eu te mostrei isso um pouco melhor nesse vídeo aqui, que eu te comparei o que é que rende mais, ações ou fundos imobiliários. Eu vou deixar um link dele aqui em cima para você ver esse vídeo depois desse que você está assistindo. E no investimento em ações é diferente. Como a gente está falando de empresas que têm seu negócio real aqui no Brasil, elas têm a tendência de aumentar mais o seu dividendo ao longo do tempo. E aí vamos olhar para esse mesmo investidor que quer receber 10 mil reais agora com ações. E dá para a gente usar vários exemplos práticos também. A gente pode chegar aqui nas ações do Banco do Brasil, por exemplo, ver que eles pagaram ali pouco mais de 8% ao ano em dividend yield. Isso aqui, para você receber 10 mil reais por mês, que daria ao ano 120 mil reais, dividido por essa porcentagem de 8,28, exigiria um capital investido de 1.449.000 reais, 1,5 milhão. Aí você vem para outro caso, o caso da Taesa ali, que está com dividendo de 9,3. Você pode fazer a mesma coisa, 120 mil no ano, dividido por 0,932, daria ali pouco menos de 1.300.000. Ou por último, você pode ir para um caso de uma Unipar ali da vida, aquele dinheiro do BACE ali, das pessoas que seguem a estratégia do BACE, que pagou 4,6 mais ou menos. E aí mesma coisa, a gente pode dividir os 120 mil por esse ponto 459, que daria ali seus 2.600.000 reais. Você vê que são investimentos bem diferentes para receber os mesmos 10 mil. Isso tudo olhando somente para os últimos 12 meses de dividendos. E aí quando a gente olha para o caso de ações e de fundos imobiliários especificamente, não é tão simples considerar somente o dividendo. Até porque o valor dessas ações, a cotação dessas ações pode subir bastante ou cair, de acordo com sua volatilidade. Ou seja, se a ação subir muito, você pode ganhar muito mais dinheiro do que somente aquele dividendo. E se a ação cair demais, não importa o quanto de dividendo que você ganhe, você ainda vai estar perdendo dinheiro. Por que eu estou te mostrando isso? Porque a conta não pode ser tão simples quanto pegar somente o dividendo dos últimos 12 meses e nem olhar para a ação em si. Aqui a gente precisa pensar em uma estratégia de selecionar várias ações ao mesmo tempo. Como diria o autor Mark Lichtenfeld, desse livro aí, Get Rich with Dividends, Fique Rico com Dividendos, abre aspas, em uma boa estratégia de dividendos, a valorização das suas ações tende a corrigir a inflação e o dividendo entra líquido para o investidor. Ou seja, se você monta uma carteira de ações focadas em dividendos, com uma boa estratégia de seleção desses ativos, você não vai precisar se preocupar com a inflação, porque a valorização das suas ações tende a corrigir essa inflação. E aí todo o dividendo que você recebe, você pode usar de renda passiva. Agora, coisa muito importante é a gente lembrar que isso só vai acontecer no longo prazo. Mesmo uma boa estratégia de ações de dividendos vai ter anos difíceis e que você realmente precisa escolher as melhores ações de dividendos, sabendo sempre como fazer isso em qualquer momento de mercado. E a gente conseguiu comprovar isso aqui olhando como a estratégia máquina de dividendos que eu criei aqui junto com o time do Clube do Valor performou nos últimos 20 anos. E essa tabela aqui mostra o resumo do resultado da estratégia. Um cara que investiu aqui seus 100 mil reais e não aportou mais nada desde 2004, praticamente 10 anos atrás, ele hoje teria um patrimônio de 4.700.000, o que dá uma rentabilidade mensal histórica real, ou seja, essa
essa conta já considera a inflação aqui dentro, já descontou a inflação, de 1,17%. O que significa que para receber aqueles 10 mil reais de renda passiva, com um retorno de 1,17 ao mês, você precisaria de pouco mais de 850 mil investidos nessa estratégia para receber os seus 10 mil. E é exatamente isso que esse gráfico aqui te mostra de forma visual. Uma rentabilidade muito positiva para o investidor, muito acima do Ibovespa, transformando cada 10 mil reais em mais de 250 mil nesse período. E se você quiser conhecer 7 ações que estão nesse mês que você assiste esse vídeo dentro da estratégia Máquina de Dividendos, vou deixar um link aqui para um e-book que eu escrevi, que você encontra todas essas informações e detalhadamente como a estratégia funciona. Tá no primeiro link da descrição do vídeo também. E aí a pessoa pode perguntar: Felipe, então é só investir tudo em ações, numa estratégia como essa aí, que o cara tá feito ali de renda passiva? E na verdade, não. Primeiro que esse resultado é do passado. Ele não garante nada para o futuro. Pode ser que a estratégia performe mais abaixo disso no futuro. Além disso, existe muito risco de você investir em uma classe de ativos apenas. Investir só em ações deixa o investidor muito exposto ao risco do Brasil, por exemplo, ao risco do real, ao risco para as empresas aqui do Brasil, que estão todas sujeitas à macroeconomia, à variação da taxa de juros, à variação da inflação. E é por isso que o ideal, no final das contas, para você atingir 10 mil reais de renda passiva ou qualquer outro valor, é você investir em várias classes de ativos ao mesmo tempo para montar a tua carteira de investimento. Isso dá o maior retorno possível para o investidor. E não sou eu, Felipe, que estou dizendo isso. Nesse estudo aqui, de um cara chamado Roger Ibbotson, ele tentou responder de forma científica a uma pergunta: o que é que traz mais performance para o investidor? E como resposta desse estudo, ele descobriu que 91,5% do retorno dos investidores se dá pela boa alocação de ativos, que é a tradução do Asset Allocation, ou seja, quantos por cento da carteira de cada investidor ele seleciona para cada classe de ativos, para ações, para fundos imobiliários, para renda fixa. E é justamente com esse processo que a gente ajuda os nossos clientes aqui do serviço de Wealth do Clube do Valor a já investirem mais de 1,5 bilhão de reais sob a nossa consultoria. E para isso a gente desenvolveu vários modelos de Asset Allocation que servem para cada um dos riscos ou expectativas de retorno dos investidores. Para uma pessoa mais conservadora, por exemplo, o modelo 100% renda fixa ele funciona bem, onde a gente vê um retorno ali nos últimos 20 anos, nessa linha azul clara, muito acima do CDI e até mesmo do Ibovespa. Isso aqui já líquido de imposto de renda. Ou para um investidor um pouco mais moderado ali, que a gente chama de balanceado, que já tem um pouco mais de renda variável em ações do Brasil, ações internacionais, fundos imobiliários, tudo aqui misturado numa classe assim de ativos. E o que a gente vê é um retorno ainda maior do que o retorno somente da renda fixa, só que com um pouco mais de risco. Essa linha acaba balançando um pouco mais. Ainda assim, muito acima do CDI, muito acima do Ibovespa. Tem investidores que já preferem um modelo de muito mais agressividade, todo em renda variável. E aí o retorno desse investidor nos últimos 20 anos teve muito mais volatilidade, muito mais risco, mas também teve muito mais retorno. E dessa forma, a gente consegue modular o perfil do investidor com a expectativa de retorno vistas por todas essas linhas em cada um dos modelos de Asset Allocation, de alocação de ativos. E você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você pode conhecer os nossos serviços, como é que a gente faz isso para cada um dos nossos investidores, a gente pode fazer para você também. Principalmente porque a primeira etapa do nosso serviço ela é gratuita. A gente oferece uma análise de carteira 100% gratuita, onde um dos nossos especialistas de investimentos vai tirar 1 hora do tempo dele para olhar para a tua carteira específica e ver se tem alguma coisa para melhorar segundo os nossos modelos. O único pré-requisito para isso é que você tenha pelo menos 500 mil reais para investir. Se esse for o teu caso, você está assistindo esse vídeo até aqui, vou deixar um formulário aqui em cima para você preencher, que a gente vai te ligar, vai entrar em contato contigo para fazer essa análise junto com você. Dito isso, aqui a gente viu cada uma das classes de ativos, quanto mais ou menos seria necessário para gerar uns 10 mil reais de renda passiva, e você viu a forma certa, a forma mais estruturada de fazer isso. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui, que eu te mostrei qual é o melhor investimento para 2024 a partir de agora. E se teve pelo menos uma informação aqui no vídeo de hoje que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu tô te esperando aqui no próximo conteúdo.